Sexta-feira passada teve mais um debate dos presidenciáveis, dessa vez na emissora Rede TV, um debate longo, chato, menos chato do que o outro, mas nesse vídeo eu quero fazer algumas considerações a respeito. Eu vou fazer alguns comentários gerais, mas eu vou focar um pouco mais especificamente na parte em que Bolsonaro confronta Marina Silva e é levantada essa questão toda de opressão das mulheres, as mulheres ganham menos, blá blá blá. Mas antes, as considerações gerais. Primeira coisa que eu observei que eu gostei bastante é que a Rede TV usou a cabeça e quando terminava o tempo do candidato ela cortava o microfone. Aliás, eu fiquei me perguntando por que não tinham feito isso antes, porque é a coisa mais lógica a se fazer. Todo mundo sabe que quando a gente dá um microfone para algum político, ele se emociona e é capaz de falar horas e horas, e a maioria deles fala horas e horas sem dizer nada. Faltou luz. Eu também gostei dessa dinâmica de os candidatos irem para o centro e se enfrentarem como se fosse numa arena. Achei que deu assim um toque mais interessante no debate do que cada um atrás do seu púlpito. E já que nós estamos falando em púlpito, vamos aproveitar para falar da história do púlpito do Lula. A Rede TV, super democrática, empoderada, colocou um púlpito para o Lula. Será que esta rede de televisão que dá notícias para as pessoas não sabia que o Nine Fingers estava preso e não poderia ir ao debate? Se não fosse pedido para eles tirarem o púlpito, a gente ia ter um debate com um púlpito para o Lula. Que coisa mais, assim, sem cabimento. Eu acho que deve ter partido do Jair Bolsonaro a iniciativa, eu não fui atrás, mas o único que se opôs foi o Boulos, claro, porque o Boulos é da turminha, os outros tinham que fingir que são mais moderados. E quando a Marina foi perguntada duas vezes a respeito disso, se eu não me engano foi o Álvaro Dias e o Bolsonaro que perguntaram para ela ou comentaram com ela sobre o púlpito, ela ficou ali escorregando, não disse nem sim nem não. Aquela velha história que a gente já conhece dos políticos em cima do muro, que na verdade de em cima do muro é só para inglês ver, porque eles têm um lado bem certo, bem definido. E daí vamos à análise individual. Meirelles fica dizendo que é novidade, que nunca foi político, que blá 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 blá, mas ele esteve presente em todos esses governos anteriores, socialistas, então ele é da panelinha. Quem não sabe disso é porque realmente não acompanha a política. Alckmin com aquele blá 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 e a arte de falar muito e não dizer nada. A Marina eu vou comentar um pouquinho mais quando ela entra no embate com o Bolsonaro. Ciro Gomes, de novo, prometendo que vai tirar todo mundo do SPC. Tem alguém que acredita nisso mesmo? Sério? Boulos, que já começa com aquela analogia que a vida é uma corrida e alguns saem 60 metros na frente, uma falácia que já foi refutada muitos e muitos e muitos anos atrás. Álvaro Dias, que nesse debate apareceu bem pouco. E o Daciolo, como sempre, com a sua Bíblia na mão. Isso é uma coisa especialmente que me irrita, porque assim, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E palanque não é lugar de estar lendo Bíblia. E na Bíblia mesmo que ele carrega, está escrito que a gente deve fazer a nossa oração com a porta fechada, dentro do nosso quarto, que Deus vê o que a gente fala, e não fazer como os hipócritas que vão para os templos da esquina exibir as suas orações e se achar mais cristão do que os outros. Eu realmente me irrito bastante com o Cabo Daciolo levando Bíblia para o debate, segurando Bíblia o tempo todo. Apesar de acreditar em Deus, de me considerar uma pessoa cristã, eu continuo acreditando que Estado e religião são coisas que devem ficar separadas. Vamos entrar especificamente na parte em que Bolsonaro confronta Marina Silva. Bolsonaro diz o seguinte: eu sou a favor de que o cidadão de bem tenha posse de arma de fogo. A senhora concorda com isso ou não? E ela responde categoricamente não. Ou seja, para a candidata Marina Silva, o cidadão de bem deve continuar desarmado, enquanto os bandidos fortemente armados espalham a violência no nosso país, como a gente está vendo aí há tantos e tantos anos. A violência só aumenta, mesmo com essa história do Estatuto do Desarmamento. Outro ponto que o Bolsonaro também levantou quando ele confrontou a Marina é que ela é evangélica e ela luta em favor de pautas como liberação do aborto
e das drogas, e ela disse no mesmo debate, eu não me lembro para quem que ela falou, mas ela falou que ela era a favor de que se fizesse um plebiscito nesses assuntos. E eu gosto de ver que, assim, eles dizem que vão fazer plebiscito, Boulos também disse que vai fazer plebiscito e que a população vai decidir, mas quando perguntaram para a população se ela era a favor do desarmamento e a população disse que não, que queria ter o seu direito à posse de armas de fogo, o que os governantes fizeram? Eles simplesmente fingiram que não ouviram o que a população falou, fizeram plebiscito, a população disse não, eles foram lá e fizeram sim. Então vamos supor que Marina Silva fosse eleita e fizesse o plebiscito com relação à liberação do aborto. A população brasileira majoritariamente é contra a liberação do aborto. Esse plebiscito ia dar não para a liberação do aborto e eles iam fazer igual fizeram com o Estatuto do Desarmamento e iam liberar mesmo assim, porque o plebiscito é só para fingir que você participa de alguma decisão. Não seja idiota, não caia nessa conversa. Então ela diz que ela não é a favor que o cidadão de bem tenha a posse de arma de fogo para se defender e muda de assunto. Começa com aquele assunto que os justiceiros sociais adoram e que é irritantemente irritante falar que mulheres ganham menos. E eu acho até que foi o Meirelles que chegou a dizer que 75% das mulheres ganham menos do que os homens na mesma função. Isso é uma falácia que eu já expliquei em outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês entenderem a diferença salarial entre homens e mulheres e que não é 75% das mulheres que ganham menos que homens e que as mulheres não ganham tanto menos assim do que os homens e que na verdade essa estatística é usada para manipular a sua opinião e fazer a velha luta de classes, só que dessa vez entre homens e mulheres, os homens no papel de opressores e as mulheres no papel de oprimidas. Então a Marina Silva retoma a fala do Bolsonaro quando ele disse que mulher ganhar menos do que homem é algo com que a gente não precisa se preocupar, porque isso já está garantido na CLT, e é verdade. Ninguém pode pagar salários diferentes para pessoas nas mesmas funções com o mesmo tempo de empresa, isso já está na lei. Apenas cumpra-se a lei, não precisa inventar nada novo, é só cumprir o que está ali. E de novo eu vou recomendar, não vou entrar nos pormenores desse assunto, porque eu fiz um vídeo inteiro sobre isso. Assiste o vídeo antes de comentar aqui e passar vergonha se você é uma esquerdinha. E aí ela apela para aquele mimimi. A vítima, Senhor, como eu sou oprimida aqui por estes homens brancos da sociedade cisnormativa. Só quem não sabe o que é uma mulher ganhar menos que um homem, tendo as mesmas capacidades, a mesma competência, ser a primeira a ser demitida, ser a última a ser promovida, e quando vai na fila de emprego, pelo simples fato de ser mulher, não é aceita. Como é difícil, porque ainda tem gente que cai nessa ladainha. Da onde ela tirou que a mulher é a primeira a ser demitida? Por que a mulher é a primeira a ser demitida? Será que se eu tenho uma empresa e eu tenho uma funcionária super competente que é mulher e um outro que não é tão competente assim e é homem, e eu tiver que escolher decidir entre um dos dois, eu vou escolher a mulher? Eu vou escolher pelo sexo quem eu vou demitir? Ou eu vou escolher pela competência, pela produtividade, pelo bom relacionamento que a pessoa tem com a empresa, tantos outros critérios? Eu acho que a maioria dos empresários não usa critérios de promoção e demissão relacionado aos órgãos genitais da pessoa. E é lindo que ela cita o artigo 5º, que diz que nenhuma mulher pode ser discriminada. E não é bem isso que o artigo 5º diz. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Então, criar uma lei especial para as mulheres já é contra o artigo 5º, porque todo mundo é igual. E é isso que diz na CLT, todo mundo tem que ganhar o mesmo salário, na mesma função, na mesma empresa. Não pode ter salário diferente em razão nenhuma. E aí a Marina vai lá e solta essas pérolas, e o pior é que tem gente mal informada que cai. E finalmente ela diz que um presidente tem a obrigação de combater as injustiças. Não, um presidente ele não tem a obrigação de combater injustiças. O dever do presidente é administrar o país. Esse negócio de mundo onde não existe injustiças é uma utopia socialista que não deu e nem nunca vai dar certo em lugar nenhum do mundo.
Mas o principal objetivo ali é colocar o Bolsonaro como uma figura do machista que odeia as mulheres, que se ele for eleito as mulheres vão ser mais oprimidas do que já são pela sociedade patriarcal, e que Bolsonaro não tem nenhuma política para defender as mulheres. Então, eu como mulher deixo o recadinho final do vídeo, que é o seguinte: empoderamento feminino para mim é o direito de eu poder me defender, é o direito de eu ter uma arma de fogo em casa para caso algum vagabundo decida entrar aqui, eu pegue ela e corra ele a bala, ao invés de ter que pegar o telefone e esperar rezando para que a polícia consiga chegar na minha casa. Empoderamento feminino para mim, além do meu direito de defesa, é ter dinheiro na conta bancária para conseguir comprar meus cosméticos, minhas roupas no shopping e tudo que eu quiser. Resumo, empoderamento feminino não é ficar se vitimizando, dizendo que ganha menos do que os homens, que não tem direito a isso, que não tem direito àquilo. Resumindo, empoderamento feminino de verdade é mulher poder se defender e ter dinheiro no banco. Chora, esquerda!